Estamos de volta com o programa Na Rua. E para você que chegou agora, estamos falando no programa de hoje sobre a comunidade LGBT. No bloco anterior, a gente discutiu um pouco sobre os direitos e lutas dessa classe. E a gente vê que essa luta é constante, porque apesar dos alcances conquistados, ainda existe bastante preconceito. Apesar de haver uma certa aceitação geral atualmente, o preconceito ainda é existente e essa classe sofre muito com isso. Igual quando o Nicolas disse sobre as igrejas nos Estados Unidos, que foram nesses protestos do pessoal LGBT, que eles foram abraçá-los mesmo, porque na religião fala que Jesus prega o amor, prega a paz, prega o amor ao próximo, não importa o que ele seja, você tem que amá-lo do jeito que ele é. Sim, eles não concordam da comunidade, do fato de ser gay, mas se Jesus fala amar ao próximo, eles estão amando. Eles vão lá. Tem o respeito de não concordar. Tem o direito, de não concordar, mas tem o respeito de aceitar. Isso. Eu acho que essa é uma grande diferença entre o preconceito e o respeito. Eu não posso ter aversão a uma certa classe porque eu não concordo com o que ela diz. Eu tenho que aceitar. São princípios que eu carrego, mas eu tenho que aceitar o direito do outro de ter princípios diferentes dos meus. Tem que ter o respeito com o próximo. Mas infelizmente o que a gente vê hoje em dia é o quê? A violência, né? As pessoas elas não estão tendo amor, né? Como a Natália abordou aí. Estão partindo mais pro lado do pega para capar. Às vezes acontece das pessoas simpatizarem com a causa, temos muitos simpatizantes da causa LGBT. E tem aquelas pessoas também que não revelam seus preconceitos, que têm preconceitos, mas não revelam, achando que vai pegar mal para ela revelar o preconceito dela. Fica escondendo, né? De perguntar, esses preconceitos é da classe mais velha, mais nova, ou não tem? Costuma ser da classe mais velha, né? Primeiramente, porque vai passando. Se hoje em dia é muito raro você ver uma pessoa nova, tipo, na idade que a gente está aqui, ter esse tipo de preconceito. Mas a gente entende que também vem da educação, porque antigamente as pessoas não tinham tantas informações, ninguém sabia, né, do tamanho dessa diversidade, como o público é grande. Igual eles falam que antigamente não tinha isso, tinha sim, só que não era exposto igual era, como é agora. Tinha sim. Agora a pessoa virar e falar, antigamente não tinha isso. Lógico que tinha, só que não tinha essa Eu acho que até porque exposição. antes era tratado como um distúrbio, uma doença. Até alguns anos atrás era considerado realmente, a homossexualidade era uma doença, segundo a OMS. 2005, né? Tipo, 2005 tá aqui, tá agora. Perto. Foi há pouco tempo que houve essa conquista. E eu acho que essa classe mais velha ainda trata, mesmo que ela não diga que trata, ela ainda trata isso como um distúrbio. Então é por isso que o preconceito existe. Só que o que acontece com isso? Esse conceito vai sendo passado, mesmo que de forma disfarçada, ele vai sendo passado. A gente tem hoje grupos que se dedicam totalmente à violência contra os LGBTs. Grupos que vão em prol da violência psicológica, física, emocional. E é uma coisa, assim, totalmente desnecessária, porque eles são tão gente quanto a gente. Exemplo que a gente pode ver são os skinheads, né, que tem, como se diz, massacrado, né, essa classe através do uso da violência. E eles saem pra rua pra bater mesmo, pra pegar os homossexuais e bater. Eles saem pra isso, o objetivo deles é isso. E casos de ameaça, por exemplo, no Espírito Santo, os donos de uma boate GLS, eles receberam uma ameaça de um internauta que disse que ia matar todo mundo que estivesse naquela boate, né, frequentando as festas que são voltadas para o público LGBT. Então, existe esse preconceito e essa pessoa não teve medo de mostrar que tem esse preconceito, que odeia os homossexuais e os LGBTs. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele está em primeiro lugar no mundo que mais mata travestis e transexuais. No mundo. Onde a gente sabe que o México, por exemplo, é um país que tem gangues para matar transexuais, qualquer pessoa da classe LGBT, e o Brasil está em primeiro lugar no mundo. Eu acho que isso é absurdo, tipo, tanta coisa, né, pro Brasil estar em primeiro lugar, tá em primeiro lugar em violência, quanto pessoas dessa classe. Eu acho que tem muita coisa a rever, né, tem muita coisa
Você disse, dependendo da educação da pessoa, sobre a questão do respeito, do preconceito. Nas escolas, por exemplo, escolas só tem jovens, é claro, e acontece muito bullying, muito preconceito excluindo o gay, por exemplo. Se você tem algum caso, você saiba que aconteceu isso? Então, eu não posso falar muito da vivência gay, né? Mas eu posso falar da minha, porque na época que eu estudava, eu não tinha começado transição hormonal, mas já tinha começado a transição social. Era escola pública e as pessoas no intervalo, né, saíam da sala delas pra ir na minha, pra me ver. Era tipo um bicho exótico, sabe? Sabe aquela coisa, tipo, um animal... exposta na escola e tenho que ir lá ver. Isso, tenho que ir lá. Era tipo isso. Isso fere, isso querendo ou não, é uma violência. Eu deixo de ser livre quando a pessoa quer invadir ali. Você se sentiu excluído muitas das vezes de trabalhos? Então, no início sim, ninguém conhecia, né? É um preconceito, eles tinham uma opinião de mim totalmente diferente. Depois eu comecei a conversar mais com a galera, eles entenderam o meu lado, foi mais aceito. Mas tinha aquela resistência também dos professores, que são as pessoas mais velhas, né? Essa resistência, essa construção social que pesa muito. O Júlio e o Nicolas foram às ruas saber a opinião das pessoas sobre o preconceito e o respeito. Preconceito, diversidade e respeito. Viemos nas ruas saber o que a galera pensa sobre a comunidade LGBT. A sociedade, eu acredito que uma boa maioria, se evangélica, se centrada no cristianismo, essa sociedade já vê de um modo meio avesso, vamos dizer assim, que a pessoa tenha um preconceito, entre aspas, mas na realidade nós aceitamos gays, lésbicas como pessoas. Hoje com muito mais aceitação do que um bom tempo atrás, né? Eu sou da Secretaria de Saúde e percebo que a comunidade tem refletido um pouco mais sobre as diferenças, né, individuais, coletivas, com as novelas todas que têm passado. Esse tema tem sido muito debatido e muito trabalhado. Então... Na sociedade hoje em dia, eu vejo que as pessoas têm discriminado, de certa forma, essas pessoas que seguem esse estilo de vida. Mas, assim, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que deixar essas pessoas seguirem o que elas pensam. Bom, na minha opinião, a comunidade LGBT, hoje em dia, assim, no século XXI, quer dizer que os jovens têm mais âmbito, conhecimento e aceitação do meio LGBT. Já as pessoas mais antigas, tipo assim, nossos pais, nossos avós, já não têm aquela aceitação. Nem sei dizer nada. Tem preconceito nenhum? Não tem preconceito nenhum. E essas opiniões refletem o que as pessoas pensam sobre a comunidade LGBT. Pelo que percebemos, as opiniões se divergem, porque a comunidade fala que ainda há muita violência, há muito preconceito, enquanto o pessoal das ruas, que não tem ligação à comunidade, fala de um modo que o preconceito está baixo, o nível de violência está baixo. Então, apesar de tanta informação que está tendo hoje, para a gente ter acesso, muita coisa para ter acesso a essa informação, muitas pessoas não estão sabendo muito da comunidade. Então as opiniões estão divergindo por causa disso. Aqui dentro fala que está tendo muita violência e muito preconceito. Lá fora fala que está diminuindo bastante, mas bastante mesmo, é violência também. As opiniões sendo divididas, e o interessante é que a gente ouviu os dois públicos. A gente ouviu frequentadores da comunidade e ouvimos as pessoas nas ruas. Quem é da comunidade sabe que o preconceito existe, porque eles sentem na pele. Às vezes o que é um preconceito para você não é um preconceito para mim. Mas, de outra forma, a gente viu que as pessoas nas ruas, elas estão com respeito maior, até mesmo pela questão da visibilidade da causa da comunidade LGBT. Então, essa aceitação tem se tornado maior por parte das pessoas, que hoje elas se abrem mais para falar sobre o preconceito também, como elas percebem uma pessoa sofrendo preconceito e como elas veem atitudes de preconceito. Então, existe essa diferença de muitas opiniões entre os dois lados ainda, mas as pessoas estão aceitando mais. Em questão de aceitação,
a gente vê que muitos direitos estão sendo conquistados, principalmente agora, com a comunidade do LGBT, eu acredito que ajuda bastante. E a gente vê a questão da adoção, né, que é um direito que está sendo conquistado ainda, apesar de algumas dificuldades. Uma grande dificuldade nessa questão de adoção é conseguir colocar o nome dos pais ou das duas mães na certidão de nascimento. É uma coisa que ainda tem certa relutância e é uma coisa que precisa ser mudada. Igual tem um caso aqui em Valadares, a adoção ainda não foi conquistada como direito homossexual que usaram uma barriga de aluguel para poder gerar os filhos dele. E agora eles têm 3 filhos gerados da barriga de aluguel. E eles usaram isso. E foi a nível nacional, né? Saiu em rede nacional. E eles saíram daqui do Brasil, foram para outro país para poder fazer isso. Às vezes, a legislação brasileira se esbarra muito nisso. As pessoas têm interesse de adotar, têm interesse de gerar os filhos e não podem, por causa da legislação brasileira que não é clara. Na minha opinião, igual o Júlio disse, tem muita criança precisando de ser adotada. E eles ficam colocando, dificultando para eles poderem adotar. Tem muita criança precisando de amor. Aí eles dificultam isso, deixam as crianças lá sem ninguém para cuidar dela, sendo que tem pessoas querendo cuidar. Há preconceito na parte... Para conseguir esse direito, há preconceito de a criança ser criada por homossexuais, de ela virar homossexual, tem uma... Tem, e não faz muita lógica, né? Porque eu tenho amigos que têm pais héteros, seguindo a lógica, ele teria que ser hétero e ele é gay, então... Qual a diferença dos pais serem homossexuais? Isso é pessoal. Eu também acho que não influencia. Que foi iniciado. Mas é o argumento mais usado para se opor a essa adoção. A classe mais conservadora acredita que o fato de ter pais homossexuais vai influenciar no psicológico da criança desde cedo e ela vai assumir essa posição, talvez um dia. Uma das coisas que tem ganhado visibilidade aí da comunidade LGBT é acerca das campanhas, né, as peças publicitárias e as campanhas através das redes sociais. Uma campanha que ficou bem conhecida foi a Love Wins, que foi iniciada nos Estados Unidos e era uma campanha por causa da legalização do casamento em 7 estados lá, que pregava que toda forma de amor era justa. E essa foi justamente o slogan que a campanha teve no Brasil. Ela também foi aceita aqui, tem vários adeptos, e era com o slogan, consideramos justa toda forma de amor. Para mostrar que o amor é o mesmo entre 2 homens, 2 mulheres e homem. E foi uma campanha que generalizou, né? Todo mundo do Facebook aderiu à campanha, aceitou a campanha. E todo mundo fez. As pessoas elas começaram a colocar os filtros nas fotos, né? Deixando colorido com as cores da bandeira LGBT. Eu achei bacana, né? Uma manifestação em rede social, porque não foi só as pessoas do meio que participaram, né? Todo mundo, héteros, todo mundo que apoiava a causa participou. Teve gente que sofreu preconceito também por participar, que engraçado, né? Por causa de um filtro numa foto. Já veio o preconceito, né? Falando, lá, colocou a foto porque tá virando homossexual. Mas não foi isso, é porque a pessoa aceita também a causa e apoia. E essa campanha ela foi muito interessante porque foi uma forma simples das pessoas demonstrar que aceitam as causas LGBT ou que não são do meio, mas que são simpatizantes com a causa. A gente viu que a classe ainda sofre muito preconceito, precisa da aceitação e ainda tem várias lutas e direitos a serem conquistados. Independentemente de qualquer coisa, se eu sou cristão ou não, se eu sigo uma religião ou não, eu tenho que respeitar e valorizar, né? É como foi naquela campanha lá dos Estados Unidos, né? Amar o próximo. O nosso mundo ele precisa de amor, né? E eu acho que é isso que está faltando, a gente amar mais e julgar menos. Eu espero que no futuro as campanhas tenham mais pessoas, tenham mais aceitação, porque isso tende a crescer muito, porque respeito todo mundo deve ter, entendeu? Amar ao próximo, como a Natália disse, e isso deve ser levado para a vida toda, independente de ser mais velho, mais novo, tem que respeitar o próximo.
E quais que são suas expectativas para o futuro? O que é que você acha que deve mudar, o que deve continuar? Então, as minhas expectativas e de toda a classe LGBT é conquistar esses direitos, é estabilizar, né, o casamento, adoção. Por que no Brasil não tem? O Brasil precisa dessa influência, sabe, de fora para acontecer campanhas aqui de aceitação? A gente não precisa disso. Então, as nossas expectativas são essas, da gente conquistar o nosso espaço, de todo mundo saber diferenciar lesbofobia de homofobia, porque a mulher sofre lesbofobia por machismo. Então, é uma construção social gigantesca, é um peso muito grande. O programa Na Rua fica por aqui. E até o próximo programa. Ai, meu Deus. De novo. Vai, vamos lá. Sente este samba quente. Eu tô muito nervosa. No cabeça, matéria, 3, 2, 1. Nós viemos aqui nessa... E respeito. Viemos saber na... Quem não se machucar. Gravando. Embale na nossa. Este balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Há quem acha. Agora, Há quem acha que há preconceito, já há outra aceitação. Samba pra frente. É gostoso pá, quer um samba decente. Segure essa conversa, segura a jogada. Quem não gostar de samba, não gosta de nada. E a curtição do samba empolgado.